Imagine o som do vento atravessando o deserto, levantando a poeira das antigas batalhas espirituais. Cada grão de areia parece sussurrar histórias de fé e resistência de homens e mulheres que enfrentaram o inferno e permaneceram de pé. Agora, feche os olhos por um instante e imagine-se ali, no meio desse campo de guerra invisível, onde o inimigo não vem com espada, mas com tentações, dúvidas e distrações. Você está ali, e o que define se ele toca ou não em você é o tipo de cristão que você escolheu ser. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Há cristãos que vivem apenas na aparência, e há aqueles que carregam o fogo no peito. Os primeiros tremem diante do ataque, os segundos fazem o inferno estremecer. E é sobre esses que falaremos hoje, os 5 tipos de cristãos que Satanás não ousa tocar. Não porque são perfeitos, mas porque carregam algo que o inimigo não pode suportar: a presença real de Deus. Satanás não teme igrejas, nem templos cheios, nem palavras bonitas. Ele teme joelhos dobrados, corações quebrantados e uma vida entregue sem reservas. Ele teme o cristão que, mesmo em silêncio, carrega a autoridade do céu. Talvez você pense que está fraco, talvez se sinta pequeno demais, mas o que te torna intocável não é a força dos seus braços, é a profundidade da sua rendição. O primeiro tipo de cristão que o inimigo não toca é o que vive na obediência silenciosa. Esse é aquele que não precisa ser visto, nem elogiado. Ele simplesmente faz o que Deus manda, mesmo que ninguém entenda. Ele não discute com o céu, ele confia. Enquanto muitos questionam, ele obedece. Quando Deus diz, vai, ele vai. Quando Deus diz, espera, ele espera. É o tipo de pessoa que caminha por fé, mesmo quando a estrada está coberta de névoa. Você já percebeu que o inferno não se levanta contra quem está parado? Ele se levanta contra quem está avançando. E o cristão obediente é um soldado em marcha. Ele não precisa de holofotes, porque o foco dele está em outro lugar, na vontade de Deus. Foi assim com Abraão, quando Deus o mandou sair da terra natal sem explicar o destino. Gênesis 12:1. Foi assim com Noé, quando construiu a arca sem nunca ter visto chuva. Gênesis 6:13-22. Esses são os cristãos que o diabo não toca, porque a obediência deles é um escudo. Cada vez que ele tenta lançar dúvida, Deus responde com fidelidade, e cada passo em obediência é uma declaração de guerra contra as trevas. O segundo tipo de cristão que o inimigo teme é o que vive em santidade verdadeira, não de fachada, mas de essência. Aquele que entendeu que santidade não é uma prisão, é liberdade. Ser santo não é ser perfeito, é ser separado. É escolher a luz quando tudo em volta é escuridão. É guardar o coração mesmo quando ninguém está olhando. Satanás odeia esse tipo de pessoa porque ele não consegue negociar com ela. Ele tenta comprar, mas não há preço que pague a consciência de um coração puro. Ele tenta enganar, mas é vencido pela verdade. Quando José fugiu da tentação da mulher de Potifar, Gênesis 39:7-12, o inferno rugiu. Porque o que o inimigo queria não era o corpo de José, era o propósito dele. E aqui está o segredo. O inimigo não teme quem prega alto, ele teme quem vive limpo, porque o pecado é a senha que dá acesso ao inferno. Quando você corta essa senha, o inimigo perde o controle. Por isso ele tenta tanto te distrair, te convencer de que é normal, todo mundo faz. Mas o cristão que vive em santidade é como uma muralha que ele não pode escalar. Você já viu o que acontece quando uma luz acende num quarto escuro? As sombras correm, não porque querem, mas porque não suportam a presença da luz. É assim quando um cristão separado entra em um ambiente. Ele não precisa falar nada. A própria atmosfera muda, porque carrega a glória de Deus consigo.
E talvez você esteja ouvindo isso agora, sentindo que tem falhado, que não é digno. Mas Deus não te chama pela tua queda, Ele te chama pelo teu destino. A santidade não é o ponto de partida, é o caminho. E o inimigo sabe que quanto mais você anda por esse caminho, mais longe dele você fica. A guerra é real, e o inimigo sabe reconhecer quem está debaixo da cobertura divina. Quando ele olha para o cristão obediente e santo, ele vê algo que o faz recuar: o selo da promessa. É isso que o torna intocável. Então, antes de continuarmos, eu quero que você guarde essa frase no coração. Quem obedece e vive em santidade é protegido por Deus. Agora eu quero que você escreva essa frase nos comentários. Sim, escreva exatamente assim: quem obedece e vive em santidade é protegido por Deus. Essa declaração é profética. Ela sela a sua fé e marca o início de uma jornada espiritual mais profunda. O terceiro tipo de cristão que Satanás não toca é aquele que conhece a palavra e a vive com autoridade. Não apenas lê a Bíblia, mas a carrega como espada. Quando o inimigo se aproxima, ele não argumenta com sentimentos, responde com escritura. Foi assim que Jesus venceu no deserto. 3 vezes o inimigo tentou, 3 vezes Jesus respondeu: está escrito. Mateus 4:10. A diferença entre quem cai e quem permanece não está no tamanho da tentação, mas na profundidade das raízes espirituais. Quem vive de experiências emocionais se abala. Quem vive pela palavra permanece. A Bíblia é a voz de Deus, escrita para que você nunca se esqueça do que Ele já disse. É a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho. Salmos 119, 105. O cristão que conhece a palavra tem dentro de si um arsenal espiritual. Quando o inimigo tenta plantar medo, ele responde com fé. Quando lança mentiras, ele rebate com a verdade. Ele não discute com o diabo, ele o derrota pela autoridade da palavra. É por isso que Satanás odeia ver você lendo a Bíblia. Ele sabe que quanto mais você conhece a voz de Deus, menos espaço sobra para as mentiras dele. Mas conhecer a palavra não é acumular versículos decorados, é viver cada um deles como uma revelação viva. É permitir que ela molde seus pensamentos, suas reações, suas decisões. É fazer dela o filtro pelo qual tudo o que chega até você precisa passar. Quem vive assim não se confunde, não se perde e não é manipulado. Há uma cena invisível no mundo espiritual quando alguém abre a Bíblia com sinceridade. O inferno silencia. Porque o inimigo sabe que está sendo confrontado com algo que ele não pode corromper. O cristão que se alimenta da palavra carrega no olhar a chama da verdade. E o inferno teme essa chama. O quarto tipo de cristão que Satanás não toca é aquele que tem uma vida de oração profunda e constante. E aqui não estamos falando de rezas mecânicas, nem de frases repetidas. Falamos de relacionamento real. O cristão que ora é aquele que entra em guerra no secreto, que dobra os joelhos quando tudo desaba e que fala com Deus como com um amigo íntimo. A oração é o oxigênio da alma. Sem ela, o espírito sufoca. Quando você ora, os céus se movem, mesmo que você não veja. Cada palavra dita no seu quarto ecoa na eternidade. Quando Daniel orou, o anjo levou 21 dias para atravessar a resistência espiritual. Daniel 10, 12, 13. Isso mostra que enquanto você fala, algo está sendo travado lá em cima. O inimigo teme o cristão, que ora porque sabe que ele não depende das circunstâncias. Ele pode estar cercado, mas continua de pé. Pode estar ferido, mas continua crendo. A oração é a ponte que liga a sua fraqueza ao poder de Deus. E quando essa ponte é sólida, o inferno não tem acesso. Há pessoas que o inimigo toca facilmente porque vivem distraídas, mas há outras que ele evita, porque quando tentam se aproximar delas, encontram fogo.
fogo de oração, fogo de comunhão, fogo de intimidade com Deus. E talvez você pense que suas orações são pequenas demais, mas não é o tamanho da oração que importa, é o tamanho da fé que a acompanha. Uma simples frase dita com fé pode abalar reinos espirituais inteiros, porque Deus não se impressiona com palavras bonitas, Ele responde a corações sinceros. E aqui está um segredo que poucos entendem. O cristão que ora não apenas fala com Deus, ele escuta. É nesse silêncio santo que Deus revela estratégias, cura feridas e fortalece o espírito. A oração não é um monólogo, é um diálogo. Quando você aprende a ouvir, descobre que Deus fala mais nas pausas do que nas palavras. Esses 4 tipos de cristãos, o obediente, o santo, o que conhece a palavra e o que ora, formam uma muralha que o inimigo não ultrapassa. Mas há um 5º tipo, o mais temido de todos, o que carrega algo que o inferno inteiro respeita. E esse revelaremos no próximo bloco. Mas antes, eu quero te dizer algo importante. Se essa mensagem já está tocando o seu coração, não saia sem se inscrever no canal. Este espaço é mais do que um canal, é um lugar de despertar espiritual. Quando você se inscreve, você não está apenas apertando um botão, está se unindo a uma comunidade que caminha debaixo da mesma fé. O 5º tipo de cristão que Satanás não toca é aquele que carrega o amor genuíno de Cristo. E talvez você pense, amor? Isso é tudo? Mas é exatamente isso que o inimigo mais teme, porque o amor é a essência de Deus. Quando um cristão ama de verdade, ele se torna semelhante ao próprio Cristo. E Satanás não suporta ver a imagem de Jesus refletida em alguém. O amor verdadeiro é uma arma espiritual. Ele não é frágil, não é ingênuo, ele é poderoso. Foi o amor que fez Jesus suportar a cruz. Foi o amor que fez Estevão orar por aqueles que o apedrejavam. Atos 7:60. Foi o amor que fez Paulo perdoar seus perseguidores e continuar pregando mesmo ferido. O cristão que ama é inatingível, porque o ódio não encontra abrigo nele. O inimigo tenta gerar ofensa, ressentimento, divisão. Mas quando o coração é cheio de amor, não há espaço para essas sementes. O amor é como uma armadura invisível. Tudo o que o mal lança se desfaz antes de tocar. E o mais impressionante é que o amor não se manifesta apenas em grandes gestos. Ele aparece nos detalhes, na paciência com quem te irrita, no perdão que você oferece mesmo sem receber desculpas, no silêncio diante da provocação. O cristão que ama entende que a vingança pertence a Deus, Romanos 12:19, e que a sua missão é apenas refletir Cristo. Mas amar não é fácil. Amar é lutar contra a própria carne, é escolher servir quando você queria ser servido, é decidir abençoar quem te feriu. E isso é o que torna esse tipo de cristão tão poderoso. Ele vence as batalhas mais difíceis, as que acontecem dentro de si. O inimigo sabe que um coração cheio de amor é um território onde ele não pode entrar, porque o amor expulsa o medo. 1 João 4:18. E onde não há medo, não há domínio do inimigo. Esse tipo de cristão não vive reagindo ao mal. Ele responde com bondade, com fé e com firmeza. É o reflexo da luz em meio à escuridão. Agora imagine isso, um cristão obediente, santo, cheio da palavra, alicerçado na oração e transbordando amor. É como uma fortaleza que o inimigo olha de longe e decide não se aproximar. Ele sabe que qualquer tentativa será em vão. Mas não se engane. Ser intocável não significa viver sem lutas. Significa vencer mesmo ferido. Significa confiar quando tudo parece perdido. Ser intocável é estar no meio da tempestade e continuar louvando. É ser como Davi, que, perseguido e traído, ainda dizia: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?" Salmos 27:1. E é aqui que Deus separa os que apenas dizem crer dos que vivem pela fé, os que buscam aplausos e os que buscam a presença.
O mundo pode até não entender, mas o céu reconhece. Esses 5 tipos de cristãos não são super-heróis espirituais. São pessoas comuns que decidiram andar com Deus de maneira extraordinária. E o inimigo não toca neles, porque ao olhar para eles, ele vê marcas de sangue. O sangue do Cordeiro que os cobre, protege e dá autoridade. Há uma cena que o Espírito Santo me faz ver agora. Uma pessoa ajoelhada, sozinha, em meio à dor, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. E Deus sussurra: você ainda aguenta, porque eu estou com você. É nesse instante que o inferno percebe que perdeu. Porque quando um cristão, mesmo cansado, escolhe permanecer, o inferno perde território. A maior vitória que você pode ter não é ver o inimigo cair, mas continuar firme quando ele achava que você desistiria. É permanecer de pé quando tudo dizia que você cairia. É continuar adorando quando o chão sumiu. Esses são os cristãos intocáveis, não porque são imunes à dor, mas porque são guiados por algo que vai além da dor. São sustentados por uma fé que o inimigo não pode destruir. E aqui começa a virada. Deus está levantando uma geração assim, que não negocia princípios, não teme críticas e não se dobra ao sistema. Uma geração que ora com autoridade, vive em santidade, fala com sabedoria e ama com intensidade. Uma geração que o inferno observa com medo, porque sabe que onde ela pisa, o reino das trevas recua. Esse é o tempo de decidir que tipo de cristão você será. Um que o inimigo toca com facilidade, ou um que ele evita porque sabe que tocar em você é tocar em alguém que carrega o selo do Espírito Santo. Deus está te chamando hoje para uma vida mais profunda, não de aparência, mas de essência. Ele quer te enraizar em obediência, santidade, palavra, oração e amor. E se você permitir, ele vai te tornar inabalável. Há momentos na caminhada cristã em que Deus parece estar em silêncio, e é justamente nesses momentos que o inferno tenta se aproximar. É nesse vale de silêncio que muitos desistem, mas é ali também que os intocáveis são formados. O cristão que Satanás não toca não nasce nos palcos, ele nasce no deserto. É no anonimato, na solidão e nas lágrimas que Deus forja o caráter daqueles que o inimigo teme. Você já reparou que as grandes vitórias da Bíblia foram precedidas por grandes desertos? Moisés enfrentou 40 anos no deserto antes de libertar o povo. Davi passou anos fugindo antes de se tornar rei. Jesus foi tentado por 40 dias antes de iniciar o ministério. O deserto não é castigo, é treinamento. É ali que Deus te ensina a depender só dele. O inimigo sabe que, se conseguir te fazer desistir no deserto, ele impede o nascimento do propósito. É por isso que ele ataca mais quando você está fraco. Mas há algo que ele não entende. O cristão verdadeiro cresce na dor. Quando o mundo tira tudo, é aí que Deus se revela. Quando as forças acabam, é aí que o poder dele se manifesta. 2 Coríntios 12:9. Aqueles que o diabo não toca são os que aprenderam a transformar lágrimas em oração. Cada lágrima é uma semente plantada no altar, e um dia essa semente floresce em testemunho. Você pode estar enfrentando uma batalha agora mesmo, talvez emocional, talvez espiritual, talvez familiar, mas se você permanecer, vai perceber algo poderoso. O inimigo não consegue permanecer onde há resistência. Ele pode tentar, mas não suporta ficar perto de quem, mesmo ferido, continua crendo. Ser intocável não é estar livre de lutas, é não ser vencido por elas, é entender que a guerra espiritual não se vence com gritos, mas com fé. A vitória começa no coração que não se vende. Há uma história em 2 Reis 6:15-17, quando o servo de Eliseu viu o exército inimigo e entrou em desespero. Mas Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos dele para que veja.
E então o moço viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor do profeta. Isso é o que acontece com quem vive em comunhão. O inimigo pode cercar, mas Deus sempre tem um exército invisível cercando de volta. O cristão intocável sabe disso. Ele olha para a batalha e enxerga além. Ele sabe que o inimigo é barulhento, mas vazio. Ele sabe que a dor é real, mas temporária. Ele sabe que cada luta traz consigo uma nova medida de unção. E há algo mais profundo ainda. O inimigo não toca quem entende o poder do perdão, porque o perdão é uma libertação dupla. Ele quebra as correntes que te prendem à ofensa e anula o poder do ódio. O diabo vive de mágoas e ressentimentos. É o alimento do inferno. Quando você perdoa, você o deixa com fome. O cristão que vive perdoando é livre. E liberdade é algo que o inimigo não suporta. Ele tenta te prender ao passado, te fazer reviver feridas antigas. Mas o cristão intocável olha para trás e vê graça. Ele não carrega correntes, carrega cicatrizes que contam histórias de superação. É por isso que Satanás não toca em quem aprendeu a perdoar e a agradecer, porque o agradecimento muda a atmosfera espiritual. Quando tudo desaba e você ainda diz obrigado, Senhor, o inferno perde força. Ele esperava reclamação, encontrou gratidão. Esperava desespero, encontrou louvor. O inimigo não sabe lidar com quem continua louvando na escuridão, porque o louvor verdadeiro não depende de circunstâncias, depende de convicção. Paulo e Silas cantaram na prisão, Atos 16, 25, e as correntes se romperam. Isso é o que acontece quando alguém se recusa a deixar o fogo apagar. Você quer saber o que realmente assusta o inimigo? Não é a força do seu grito, é a calma da sua fé. É ver que mesmo quando tudo parece perdido, você ainda acredita. Porque o inferno entende que a fé é o único escudo que suas setas não atravessam. Efésios 6,16. Quem tem fé não teme, e quem não teme o inimigo não domina. Essa é a verdadeira liberdade espiritual. É por isso que os cristãos intocáveis não vivem por vista, mas por promessa. E talvez agora você esteja atravessando o seu próprio vale, e a única coisa que sente é o silêncio de Deus. Mas lembre-se, o silêncio não é ausência. O silêncio é o intervalo entre a prova e o milagre. Deus está agindo no invisível, e o inimigo sabe disso. Ele pode tentar te atingir, mas não pode te possuir. Ele pode te observar, mas não pode te tocar. Porque há uma marca sobre a sua vida, e essa marca é o sangue do Cordeiro. Há uma verdade que o inimigo conhece muito bem, mas que muitos cristãos ainda não compreenderam. A autoridade espiritual não está no volume da voz, mas na submissão do coração. É por isso que ele não toca em quem vive debaixo da autoridade de Deus. O cristão submisso não é fraco, ele é indestrutível. Porque quem se curva diante de Deus não se dobra diante das trevas. O inimigo teme a autoridade legítima. Ele reconhece quando alguém fala em nome de Deus e quando alguém apenas menciona o nome dele. Há poder no nome de Jesus, mas esse poder se manifesta nas mãos de quem vive em aliança, não de quem apenas pronuncia palavras. Foi o que aconteceu em Atos 19, 13 e 16, quando alguns homens tentaram expulsar demônios dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Mas o espírito maligno respondeu, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E os atacou. A diferença é clara, o inferno reconhece quem tem selo de autoridade espiritual. E esse selo é conquistado em secreto, não em público. É forjado em noites de oração, em dias de renúncia, em decisões de fé. O cristão que vive em submissão entende que obedecer a Deus não é perder liberdade, é ganhar poder. O inimigo pode até se aproximar, mas há uma barreira invisível em volta daqueles que se submetem à vontade divina. Porque quando você se rende a Deus, Ele te reveste de uma autoridade que o inferno não pode falsificar.
Essa autoridade não é grito, não é aparência, é essência. É o peso da presença que anda contigo. E aqui está o ponto mais lindo. Essa autoridade não vem de títulos, posições ou cargos. Ela vem do relacionamento. Há pessoas simples, sem reconhecimento humano, mas que quando oram, o céu se move. E há outras, com fama e aplausos, que quando falam, o céu se cala. A autoridade verdadeira é silenciosa. Ela não precisa se provar. Ela não precisa de palco. Ela se manifesta em cada gesto, cada palavra, cada atitude. O cristão que a possui pode entrar em ambientes pesados e sentir a atmosfera mudar. Porque ele não entra sozinho, entra acompanhado da presença de Deus. Foi essa autoridade que fez Pedro, um simples pescador, andar pelas ruas e curar enfermos apenas com a sombra. Atos 5:15. Não era sobre ele, era sobre quem o habitava. O inferno reconhece isso e recua, porque sabe que não pode tocar em quem carrega a glória do Altíssimo. Mas há algo mais profundo. Essa autoridade é sustentada por um coração humilde, e é aí que muitos caem. Querem autoridade sem quebrantamento, poder sem renúncia, influência sem submissão. Mas Deus só confia poder a quem aprendeu a se esvaziar. O cristão intocável é aquele que aprendeu que a vitória está na rendição. Ele não luta para ser visto, ele luta para permanecer fiel. E quanto mais ele se humilha diante de Deus, mais Deus o exalta diante dos inimigos. Tiago 4:7-10. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa é uma das verdades mais poderosas das Escrituras. Tiago 4:7. Mas antes disso, o versículo diz: sujeitai-vos a Deus. Ou seja, resistir só funciona quando há submissão. O inimigo não foge de quem grita, foge de quem obedece. A obediência é o segredo da autoridade. Foi assim com Jesus. Ele tinha todo o poder do universo, mas se submeteu à vontade do Pai até a morte. Filipenses 2:8-9. Por isso, Deus o exaltou acima de todo nome. O inimigo sabe que não pode tocar em quem anda nesse caminho, o caminho da obediência e da entrega. E talvez você esteja pensando, mas eu não tenho essa força. Deixa eu te dizer algo. Não é sobre a sua força, é sobre o poder que opera em você. A autoridade não vem de quem você é, mas de quem habita em você. O cristão intocável não confia na própria justiça, confia na graça. Ele sabe que sem Cristo nada pode fazer. João 15:5. Ele não anda por arrogância espiritual, anda por dependência divina. É por isso que, quando o inimigo tenta se aproximar, ele encontra muralhas espirituais erguidas pela fé, pela rendição e pela presença de Deus. O inferno reconhece quando alguém tem dono, e quem pertence a Cristo é propriedade exclusiva dele. 1 Pedro 2:9. Isso significa que o inimigo pode até te observar, mas não pode te possuir. Pode até tentar te derrubar, mas não pode te destruir. O segredo está em viver como quem sabe de quem é. O inimigo toca em quem se esquece da identidade, mas não pode tocar em quem lembra todos os dias que foi comprado por um alto preço. E se há uma frase que resume tudo até aqui é esta: o inferno respeita quem o céu reconhece. O inimigo teme o cristão que tem identidade. Ele sabe que não pode manipular quem conhece o próprio propósito. E é por isso que a confusão é uma das armas mais usadas contra o povo de Deus. Quando o cristão esquece quem é, começa a aceitar o que Deus nunca disse que ele deveria aceitar. Mas aquele que tem convicção no Espírito, aquele que sabe que é filho e não apenas servo, torna-se inatingível. Há um poder sobrenatural em saber quem você é em Cristo. Não porque isso te faz melhor do que os outros, mas porque te dá direção quando o caos tenta te cercar. Jesus, quando foi tentado no deserto, ouviu a mesma frase repetida por Satanás: se tu és o Filho de Deus. Mateus 4:3-6. O inimigo sabia quem Jesus era, mas queria que ele duvidasse.
A batalha não era sobre poder, era sobre identidade. E é assim até hoje. O inimigo não precisa te vencer se conseguir te confundir. Ele não precisa te derrubar se conseguir te fazer esquecer do que Deus te disse. Mas o cristão intocável não se deixa levar por vozes estranhas. Ele reconhece o som do pastor e segue apenas a ele. João 10, 27. Esse tipo de cristão não busca a aprovação do mundo, busca alinhamento com o céu. Ele não mede sucesso por números, mas por obediência. Ele não se compara, porque entende que cada chamado é único e a comparação é o ladrão da identidade espiritual. O inferno não toca quem permanece enraizado no propósito, porque quem está firmado em Deus não se move por vento. As circunstâncias mudam, mas a essência permanece. O cristão intocável é aquele que pode ser arrancado de um lugar, mas não do propósito. Pode perder coisas, mas não perde a fé. Pode ser esquecido por pessoas, mas nunca é esquecido por Deus. E o que sustenta essa identidade é o relacionamento íntimo com o Pai. Quando você passa tempo na presença de Deus, Ele te revela quem você é. E quando você sabe quem é, o mundo pode tentar te rotular, mas nenhum rótulo te prende. Muitos hoje vivem buscando reconhecimento, mas o verdadeiro reconhecimento vem do alto. Quando o céu te conhece, o inferno te respeita. E é isso que o inimigo não suporta, ver alguém que, mesmo sem aplausos, continua firme, fiel, constante. O cristão intocável não se move pelo que sente, mas pelo que sabe. Ele entende que a fé não é uma emoção, é uma decisão. Ele escolhe crer mesmo quando o corpo quer desistir, mesmo quando a alma grita por respostas. E é essa constância que o torna impenetrável. Você já percebeu como o inimigo tenta sempre atacar a mente? Porque a mente é o campo de batalha. Ele não pode tocar no espírito, então tenta influenciar os pensamentos. Ele lança setas de medo, ansiedade, insegurança. Mas o cristão que renova a mente na palavra destrói essas fortalezas. Romanos 12, 2. Esse é o segredo, renovar a mente diariamente. Quando a mente é cheia da verdade, as mentiras não encontram espaço. Quando os pensamentos estão em Cristo, o desespero não cria raízes. E o inimigo, ao perceber isso, recua. O cristão intocável aprendeu a transformar cada ataque em combustível espiritual. Quando o inimigo lança medo, ele responde com oração. Quando lança dúvida, ele responde com adoração. Quando lança dor, ele responde com perseverança. Ele não é movido pelas circunstâncias, ele as transforma em altar. Foi assim com Jó. O inimigo tirou tudo, mas não conseguiu tocar na fé dele. E no final, Deus lhe restituiu o dobro. Jó 42, 10. Esse é o retrato do cristão intocável. Ele pode ser ferido, mas não destruído. Pode cair, mas se levanta. Pode chorar, mas não perde o brilho da fé. Há uma força que vem da resistência espiritual, e o inimigo sabe que não pode lidar com ela. Porque quanto mais ele aperta, mais o cristão verdadeiro se aproxima de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais longe do alcance do inimigo. Ser intocável não é estar em um pedestal, é estar aos pés de Cristo. É ali que toda seta se quebra, toda acusação perde força e toda voz contrária silencia. É ali, no altar, que o cristão encontra o refúgio que o torna invencível. Por isso, quando o inimigo olhar para você e tentar sussurrar, você não vai aguentar, lembre-se, você não está lutando sozinho. Há um exército invisível cercando o seu redor, e há um Deus que luta as suas batalhas. O inferno teme quem permanece, e permanecer é o que define os cristãos que ele não toca. O cristão que o inimigo não toca é aquele que aprendeu a enxergar a dor com outros olhos. Para o mundo, a dor é um sinal de fracasso. Para o reino, é sinal de crescimento. Toda vez que o inimigo tenta te ferir, Deus usa a ferida para te fortalecer.
Toda vez que o inferno tenta te calar, Deus transforma o silêncio em voz profética. Há uma sabedoria que nasce apenas no meio da dor. É no sofrimento que se conhece o caráter. É na espera que se revela a fé. E é por isso que muitos não suportam o processo, porque ele dói. Mas os que resistem ao fogo saem de lá purificados, como ouro refinado. 1 Pedro 1,7. O inimigo não toca em quem entende o valor do processo. Ele tenta te fazer acreditar que o deserto é o fim, mas o deserto é o berço de guerreiros espirituais. Ele tenta te fazer pensar que a prova é castigo, mas é treinamento. Ele tenta te convencer que a demora é esquecimento, mas é preparação. Os intocáveis são forjados na espera. São aqueles que aprenderam a confiar mesmo quando o céu parece de bronze. Eles oram e não veem resposta, mas continuam orando. Eles semeiam e não veem colheita, mas continuam plantando. Eles adoram sem plateia, mas o céu inteiro os observa. O inimigo odeia a persistência. Ele sabe que não pode vencer quem não desiste. Ele pode cansar os braços, mas não pode tocar no espírito, porque o espírito do cristão verdadeiro é como uma chama que não apaga. Ela pode diminuir, mas nunca se extingue. Há uma passagem em 2 Coríntios 4, 8, 9 que resume a força dos intocáveis. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa é a identidade de quem carrega o Espírito Santo, abatido, mas não vencido. O cristão intocável entende que cada lágrima tem propósito. Ele não desperdiça dor. Ele a transforma em força. Ele aprende a adorar com o coração em pedaços. E é nessa adoração que o inimigo se desespera, porque o inferno não sabe o que fazer com alguém que continua adorando quando não há motivos visíveis. E é justamente por isso que o diabo teme o cristão que entende o valor da cruz. Porque a cruz não é apenas um símbolo, é uma lembrança de que a vitória já foi conquistada. Quando o inimigo tenta te acusar, a cruz responde por você. Quando ele tenta te envergonhar, a cruz te cobre com graça. Quando ele tenta te prender ao passado, a cruz te lembra que o sangue já pagou o preço. Esse tipo de cristão não vive lamentando o que perdeu, vive agradecendo pelo que aprendeu. Ele não questiona o porquê, ele confia no para quê. Ele entende que cada passo da caminhada, mesmo o mais doloroso, faz parte de um plano maior. E é nesse ponto que o inimigo desiste. Porque ele pode lidar com o medo, pode lidar com o pecado, pode lidar com a fraqueza, mas não pode lidar com a perseverança. O cristão que permanece é a maior ameaça ao inferno. O inimigo sabe que quanto mais você avança, mais você influencia outros. E o cristão intocável não guarda para si a experiência. Ele se torna uma tocha que acende outras. Ele compartilha a fé, espalha a esperança, levanta os que caíram. É assim que o reino cresce, um fogo acendendo o outro. O inferno teme quando você se levanta depois de uma queda, porque cada vez que você se levanta, ele percebe que falhou mais uma vez. E o cristão intocável não apenas se levanta, ele volta mais forte. Foi assim com Pedro. Ele negou Jesus, chorou amargamente, mas voltou cheio de poder. O homem que falhou foi o mesmo que pregou e levou 3.000 almas a Cristo. Atos 2:41. O inimigo achava que tinha destruído Pedro, mas Deus o transformou em um gigante espiritual. O diabo não toca em quem aprendeu a transformar vergonha em testemunho, porque esse tipo de cristão não esconde as cicatrizes, ele as mostra como troféus da graça. Cada marca é uma lembrança de que ele sobreviveu àquilo que era para tê-lo destruído. O cristão intocável é aquele que entende que a vitória não é ausência de guerra, é permanecer fiel até o fim. É seguir firme quando os ventos sopram contra, quando o chão some e quando o coração dói. É ter certeza de que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Esse é o segredo do reino.
O inferno não toca em quem não solta a mão de Deus. Chegamos ao final dessa jornada e talvez agora o seu coração esteja queimando, porque em algum momento, entre cada palavra e cada história, você se viu. Talvez você tenha percebido que já foi um desses cristãos que o inimigo tocava facilmente. Talvez tenha sentido que em algum ponto da caminhada o fogo se apagou. Mas há uma boa notícia. Deus ainda não terminou com você. O fato de você estar ouvindo isso agora é prova de que o céu ainda tem planos para a sua vida. O inimigo tentou te parar, mas não conseguiu. Tentou te fazer desistir, mas você ainda está aqui. Tentou te ferir, mas as feridas que ele causou estão prestes a se tornar cicatrizes de vitória. Os 5 tipos de cristãos que Satanás não toca não nasceram prontos. Eles foram moldados no fogo da dor, lapidados pelo tempo, fortalecidos pela oração. Eles aprenderam que ser intocável não é estar livre de ataques, é permanecer em paz no meio deles. É carregar uma fé tão sólida que o inferno não sabe o que fazer. O cristão obediente, o santo, o que vive a palavra, o que ora com profundidade e o que ama com pureza. Esses são os que transformam o mundo ao redor. E se você decidir hoje ser um deles, o céu vai te usar de uma forma que você ainda nem imagina. Porque Deus não está à procura de perfeição, Ele está à procura de entrega. Ele não quer apenas tua presença no templo, quer tua presença na comunhão. Ele não quer apenas tua voz cantando, quer teu coração batendo no mesmo ritmo que o dele. Há um versículo que resume tudo o que você ouviu aqui. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Isso significa que não importa o tamanho da luta, dentro de você habita algo que o inimigo não pode tocar. E eu quero te dizer algo do fundo da alma. Você pode se tornar intocável hoje. Basta decidir caminhar com Deus de verdade, sem máscaras, sem reservas, sem medo. O mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos vive em você. E quando esse poder é despertado, o inferno treme. Agora é o momento de reacender o fogo, de se levantar, de deixar o passado onde ele está e seguir em frente com a cabeça erguida, sabendo que Deus te escolheu. Mas antes de encerrar este vídeo, quero te pedir algo, não como um criador de conteúdo, mas como alguém que acredita no poder de uma decisão espiritual. Se inscreva no canal agora, não apenas por engajamento, mas porque aqui você vai encontrar mensagens que vão fortalecer sua fé, curar sua alma e reacender o propósito de Deus na sua vida. Cada vídeo é uma semente plantada, e quando você se junta a nós, essa semente se multiplica. Você não está apenas clicando num botão, está dizendo ao céu: eu quero continuar crescendo. E agora, quero te convidar a compartilhar algo precioso. Nos comentários, conte a sua história. Fale sobre uma vez em que Deus te livrou de algo que parecia impossível. Compartilhe o que você sentiu ao assistir este vídeo, o que aprendeu, o que Deus te mostrou. Esse espaço de comentários não é apenas uma rede social. É uma comunidade viva, feita de pessoas reais, com fé real, caminhando juntas. Não há nada mais poderoso do que testemunhos. Porque quando você conta o que Deus fez, outra pessoa renova a esperança. E é assim que o reino se expande, de coração em coração, de fé em fé. Então, eu te peço com sinceridade, escreva nos comentários e se inscreva. Juntos, vamos continuar espalhando luz, levantando guerreiros, despertando corações e fazendo o inferno perceber que ainda há cristãos que ele não pode tocar. Que o Senhor te fortaleça, te guarde e te renove. Que a tua fé não desista, que tua voz continue firme e que o teu coração nunca esqueça. Você é intocável quando caminha com Deus.